tempos atrás, eu acompanhei a história de uma moça que ela trabalhava como empregada doméstica. E um belo dia ela foi mandada embora. Perdeu o emprego e se viu na rua da amargura desesperada, sem saber o que fazer nem para onde ir. Ela pensou: o que eu faço de melhor e posso oferecer como um serviço? Ela falou: lavo roupa muito bem. E foi o que ela começou a fazer. Ela começou a lavar roupa para fora e a procura foi aumentando, aumentando, aumentando. Puf, ela abriu a primeira lavanderia dela. Da primeira, ela passou para a segunda, da segunda, ela passou para a terceira. Pronto. Ela tinha uma rede de lavanderias. De empregada doméstica, ela passou a empresária. Certo? Mas ela teria conseguido crescer se ela não tivesse ninguém trabalhando com ela? Não. O que eu quero trazer para vocês, né? Porque brasileiro tá com uma ideia um pouco distorcida de idolatrar empresários, achando que eles são os salvadores da pátria, e esquecendo que quem traz a força de trabalho somos nós, povo. Nós, do povo, temos o poder aqui, ó, na palma das nossas mãos. Por quê? O empresário, ele pode ter uma ideia, mas sozinho ele não consegue manter essa ideia, nem fazer essa ideia crescer. Ele precisa de outras pessoas. E aí é que tá. Se ele não tiver ninguém trabalhando com ele, ele não vai conseguir crescer a empresa dele. Quando você assiste, por exemplo, a história do Steve Jobs, você percebe isso. Ele tinha ali uma ideia revolucionária, ok. Mas para essa ideia ir para frente, ele precisou de apoio. Ele precisou de outras pessoas trabalhando com ele. Quando você assiste a minissérie falando do começo do Spotify, eu não me lembro o nome do dono do Spotify que teve a ideia inicial, mas é a mesma história. É a mesma coisa. Ele teve ali uma ideia revolucionária, incrível, mas ele precisou de muita gente no entorno dele para colocar essa ideia no ar. E pior, ele precisou de gente que ajustasse essa ideia para que ela se encaixasse no padrão, para que ela fosse viável, porque a ideia dele era muito fora da casinha e não dava, não tinha condições, ela não se manteria a longo prazo. Ele precisou de gente que fizesse ajustes nessa ideia para que ele conseguisse tornar essa ideia viável e se tornar o Spotify que é hoje. Entendam que ninguém cresce sozinho. Empresário não é um ser iluminado que caiu do céu e, meu Deus, ele trouxe a salvação da lavoura. Não, ele é uma pessoa simples, comum, que teve uma ideia e teve coragem de colocar essa ideia no mundo. Mas ele não manteria essa ideia em pé e nem cresceria essa ideia se ele não tivesse outras pessoas com ele. E aí eu pergunto, lembra da história da empregada doméstica que eu contei lá atrás, no começo do vídeo? Pois é, ela, de funcionária demitida, ela se tornou empresária. Agora, o que faz um empresário sem o funcionário dele para manter a ideia dele em pé e o crescimento dessa empresa? Porque sim, toda empresa quer crescer. O objetivo de uma empresa é o crescimento, nada além disso. O crescimento que vai trazer lucro. Não nos enganemos, não é fazer filantropia. É crescer a empresa para trazer lucro. O que ele faz sozinho? Nada. Nada. Nós, do povo, que somos funcionários, que somos CLT, nós temos o poder aqui, ó, nas nossas mãos. E por que vocês, baratinhas, estão votando no inseticida? Por que vocês estão idolatrando o empresário? Por que vocês estão idolatrando o político que não faz nada por vocês? Que ideia louca é essa de produtividade a qualquer custo, passando por cima da nossa qualidade de vida? Por quê? De onde vem essa ideia maluca? Somos nós que mantemos isso aqui funcionando. Não são os empresários. Ai, mas se a empresa fechar, a gente vai perder os nossos empregos. Você que é funcionário, pode se tornar um empresário. O empresário sem você não faz nada. Sem você, ele não é ninguém. Porque ele, sozinho, não consegue manter a empresa dele. A gente está invertendo os papéis. A gente está colocando como se eles estivessem nos fazendo um favor, e não é assim que funciona. Somos nós que mantemos a engrenagem funcionando. Nós, não eles. Vamos acordar? Vamos acordar? Entendam isso. Se você é funcionário, você pode se tornar um empresário. Agora, o empresário sozinho não chega a lugar nenhum. Logo, quem é que detém o poder nas mãos? Nós, não eles. Acorda. Acorda. E tira essa ideia louca da cabeça de produtividade a todo custo, a qualquer preço. Não existe isso. O máximo que você vai conseguir com isso é adoecer, é cair de cama, é ir parar numa UTI. A gente precisa, para viver, de qualidade de vida.
Qualidade de vida, nada além disso. Por quê? A única coisa que nós levamos dessa vida são os vínculos que nós construímos. E para construir vínculos saudáveis, a gente precisa de tempo. A gente precisa de dedicação. A gente não faz isso trabalhando 24 horas por dia. Quando a gente trabalha desse jeito, a gente só se ausenta das nossas relações. A gente não consegue ter qualidade com os nossos filhos, a gente não consegue se dedicar ao nosso casamento, a gente não consegue se dedicar nem a nós mesmas. Então vamos acordar para isso, gente. Vamos entender que a gente precisa de tempo, a gente precisa de descanso. Uma pessoa cansada, exausta, ela não faz nada da vida dela, nada. Não é produtivo isso. Ela só cumpre ordens, ela só tá ali para cumprir tabela. Ela não acrescenta nada, nem mesmo a empresa que ela trabalha. Quanto potencial se perde nisso? Vamos acordar, entender que a vida é um pouco mais do que isso? Eu não tô entendendo onde que brasileiro se perdeu, que acha que não precisa, é assim mesmo, a gente tem que produzir o tempo inteiro. Essa ideia de produção a qualquer custo é só para alimentar o nosso ego. Ah, eu fiz, eu faço, eu aconteço. Não, não é assim. Saúde, quando se perde, dificilmente a gente retoma. E é sobre isso que a gente está falando. Começa na saúde mental e passa para a saúde física. Vamos acordar para a vida. Vamos acordar. Vamos realmente ocupar o lugar que a gente merece nesse mundo. Ok? Beijo.